naquele estado. Mas aí eu entro então com outro argumento da bancada do Rio. Vamos lá. Pela mesma Constituição de 88, não é? A cobrança de ICMS de energia elétrica e de combustível se faz no local do consumo e não no local da produção. Por isso, royalty maior para quem produz, para poder fazer essa compensação. Então, ainda da primeira ali, diz assim, hoje, pela regra atual, o Rio, apenas o estado do Rio de Janeiro, fica com 80% de tudo que tem de royalties e participações especial para todos os estados e todos os municípios do Brasil. É justo? É isso que nós estamos discutindo. E por que isso aconteceu? Porque em 1997, 1998, quando teve uma discussão sobre a mudança do artigo 155 da Constituição, que pegava o ICMS e a energia, que era tributado e a maior fatia ficava com o estado de origem, passou para o destino. Isso. Então, como o Rio tinha principalmente as grandes bases distribuidoras de combustível, o que aconteceu? O Rio teve um baque. Perdeu, naquela época, cerca de R$1 bilhão. E agora, o que fazer? Era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ali no final do seu mandato, foi uma lei aprovada aqui em 28 de dezembro, finalzinho do ano, de um final de primeiro mandato dele. Então, mas ele ali, e o Congresso e o povo brasileiro, em nome do Congresso, aprovou, destinando uma regra, porque tinham descoberto ali a bacia de Campos. Opa, vamos pegar essa receita e colocar aqui uma regra em que o Rio fica com 1 bilhão. Bom, 1 bilhão era, naquela época, aquela situação. Ocorre que ninguém ali imaginava que ia ter essa riqueza toda. Achava que era uma coisa ali mais muito específica. Pois é. Só que esse 1 bilhão agora vai chegar rapidamente a 100 bilhões. E agora? Nós vamos deixar concentrar um montante desse? Claro que não. Então é isso que o Congresso quer fazer. O que o Congresso está na proposta que estamos trabalhando, o senador Vital do Rego está se dedicando a ela, considerar que tinha uma regra anterior. Porque se fizer uma mudança brusca, quebra o Rio, quebra o Espírito Santo. É isso que queremos evitar. Derrubar o veto pode levar a isso. Por isso que nós não queremos a derrubada do veto. Com responsabilidade, todas as entidades, municípios, governadores, a bancada na Câmara do Senado, ainda agora tive uma reunião com a bancada da Câmara e esse espírito. Então, o que nós estamos trabalhando? Pegar aquilo que eles já estão efetivamente recebendo, inclusive tomando o ano base de 2011 como referência. Bom, então vocês aqui vão ficar aqui e passam inclusive a ter crescimento, porque tem uma fatia de royalties, tem uma fatia de participação especial, que tem como base a regulamentação do artigo 20, que trata da necessidade de uma compensação financeira para poder, não é, eles continuarem, inclusive, tendo crescimento. Então, eu acho que é uma proposta que, por exemplo, se aprovada a minha proposta, na forma como está colocada, no primeiro ano, 2012, por exemplo, o Rio, o Espírito Santo, esses estados confrontantes, chamam de produtores, vão receber cerca de 12 bilhões de reais, próximo de 12 bilhões de reais. É o que está, inclusive, previsto por eles nos seus orçamentos enviados às assembleias. Então, veja, eu acho que há aí um bom senso. Agora, vão continuar crescendo do mesmo jeito? Não. A regra, a partir daí, muda. Ou seja, coloca mais recursos, inclusive, nessa forma de partilha, para o fundo especial, que é um fundo que pertence a todos, inclusive ao Rio e ao Espírito Santo. Então, é nessa regra. Por quê? Porque esse dinheiro, ele é uma riqueza finita, daqui a pouco ela acaba. Então, a ideia é que ela seja também destinada para aquilo que o povo brasileiro mais precisa. Educação, saúde, erradicação da pobreza, inovação tecnológica, esporte, cultura, inovação tecnológica, essas coisas que são essenciais em cada lugar. E vai, na minha visão, fazer uma coisa espetacular, permitir essa descentralização da União e, nesse caso, de um ou outro estado, um ou outro município que concentrava. O município... vou pegar um exemplo aqui, eu nem gosto muito de citar, mas o município de Campos, no Rio de Janeiro, todas as suas receitas próprias dá 300 milhões, tá certo? É um município bem desenvolvido do Rio de Janeiro. Só dessa fonte, royalties, participação especial, deve chegar esse ano a cerca de 1 bilhão e 100. Ou seja, esse município sozinho recebe mais
do que todos os estados brasileiros hoje recebem juntos. Está correto? Claro que não está. É essa desconcentração que também queremos fazer. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E vamos votar essa terça, quarta-feira, se Deus quiser. 5 de outubro, a previsão? A previsão de votar na terça-feira, dia 4, tem 3 medidas provisórias e em seguida já se pode votar na própria terça. Se não der, na sessão da quarta-feira, antes da sessão da votação do veto, se Deus quiser. E eu queria aqui chamar a atenção dos prefeitos, vereadores, as lideranças dos movimentos sociais, porque essa é uma matéria muito importante para o Brasil. Obrigada pela sua presença, a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Sou Tânia Horman falando para a TV Senado, Rádio Agência, Senado, suas rádios conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 22 11 ou www.senado.gov.br/TV.